Galera, essa questãozinha então é sobre o tema troca de calor sem a mudança de estado físico, né? A gente vai falar de mudança de estado físico depois, na aula número 2, tá bom? Agora eu só quero que você entenda o seguinte, olha, vamos pegar esse contexto aqui, muito clássico, muito comum nas provas, e vamos tentar entender o que ele está pedindo para nós. Ele fala assim, ó, tem uma massa de água que está, 300 gramas de água que está numa temperatura inicial de 50 graus Celsius. Mas tem uma outra massa de água, uma segunda, que eu chamei de B, que é de 200 gramas e numa temperatura inicial de 10 graus Celsius. Ele quer, então, a partir do momento que eu faça a mistura das duas massas de água em uma vasilha qualquer, qual é a temperatura de equilíbrio que o sistema vai chegar. Professor, mas está faltando uma informação. O calor específico. Eu não preciso da informação porque as substâncias são iguais. Então, em algum momento eu ia acabar cortando esses calores específicos das minhas continhas. Quando as substâncias são iguais, eu não preciso levar em consideração o calor específico, tá bom? Você vai entender por quê na resolução dessa questão. Agora, outra coisa que você tem que perceber é o seguinte, você observa que você tem duas maneiras de resolver essa questão. A gente falou, por exemplo, da utilização daquela formulinha da temperatura de equilíbrio, que era a média ponderada das temperaturas iniciais, onde o peso, o fator de ponderação, era o valor da capacidade térmica dos caras. Então você pode usar isso para resolver a questão. Se você lembrar, vai em um tiro, é de boas. Ou então você pode usar o processo que é mais mecânico, que é o que eu vou fazer aqui pra gente. Olha só que bacana, hein? Então nós vamos começar assim. Cara, toda vez que tem troca de calor, a soma das quantidades de calor cedidas e recebidas tem que dar igual a zero. É o tal do balanço energético. Boa! Professor, mas essa quantidade de calor então é sensível, né? É, porque não está tendo mudança de estado físico, só mudança de temperatura. Então, massa de A vezes Czinho de A é a temperatura final menos a temperatura inicial de A, mais massa de B vezes o Czinho de B é a temperatura final menos a temperatura inicial de B. Tudo isso tem que dar zero. Isso, só abrir as fórmulas, eu não fiz nada além de abrir as formulinhas. Bom, professor, agora você pode fazer aí, a substituição dos valores. Posso. Massa do A. A massa do A é 300. Calor específico do A, não sei, vou chamar ele de Czinho, não sei. Chama ele de Czinho por enquanto. A temperatura final é a temperatura de equilíbrio, a temperatura que os dois atingem no final do processo. Temperatura inicial do A, a temperatura inicial do A é 50, mais a massa do B, que é de 200, vezes o Czinho. Observem que os Czinhos são iguais porque eu estou falando da mesma substância. Vezes a temperatura final é a mesma para os dois, é a tal da temperatura de equilíbrio, menos a temperatura inicial de B, que é 10 graus Celsius, ok? Bom, agora pessoal, olha o que eu vou fazer. Eu vou pegar esses caras aqui, por exemplo, o 200C vezes T menos 10, eu vou mandar para o segundo membro, hein? Para ficar assim, ó, 300C T menos 50 é igual a menos, mudei de membro, 200C vezes T menos 10, ok? Por que você fez isso, professor? Para facilitar a minha vida. Olha que bacana, eu vou poder cortar esses dois Czinhos, lembra que eu falei? Substâncias idênticas, então não preciso me preocupar com esse Czinho, tá de boas. E vou poder também cortar esses dois zerinhos. Olha aí que bacana, simplificou demais a minha vida. Agora eu vou multiplicar, fazendo aquela tal da distributiva. 3T menos 15, acompanhado de um zerinho, menos 150, igual a menos 2T mais 2 vezes 1, 2, acompanhado de um zerinho, ok? Esse então é o nosso resultado parcial. Letras para um lado, números para o outro. Ó, menos 2T vem para cá, junta com o 3T, 5T. O 20 que está aqui sozinho recebe a companhia do 150, que estava negativo, mudou de membro, ficou positivo. E aí, 170. E aí, agora, eu pego esse 5 que está multiplicando o T e passo dividindo. Então, o nosso T é 170 sobre 5,
Quem é o nosso T, então, só pode ser 34 graus Celsius. Temperatura de equilíbrio, 34 graus Celsius. Galera, você pode fazer desse jeito que eu fiz, mecanicamente, matematicamente, ou então você pode fazer, caso você lembre, da formulinha da temperatura de equilíbrio, que é a média ponderada, tá bom?